gravação me quebra. Então, por falar em água, lá na abertura do capítulo 6, página 142, nós vemos uma imagem linda. E o que mais aparece ali é água. A água, como vocês sabem, é um recurso natural, né? Melhorou agora? Hein, mãe? Melhorou agora? Agora sim. E ela é essencial à vida e temos água em abundância no nosso planeta. Só que a água em abundância que nós temos no nosso planeta, ela é salgada, que está contida nos oceanos, né? Então, aproximadamente 2/3 da água doce que nós temos no planeta estão nas geleiras, ou seja, estão congeladas. E menos de 2/100 de toda a água doce é acessível para consumo. Então, nós temos 0,2%, né? 2/100 de água doce que é acessível para consumo. Pode abrir seu áudio, Samuel, está liberado. Eu vi lá no negócio lá, né? Que se continuar do jeito que tá até 2030, vai ter só 4 países com água, que vai ser água doce, que vai ser o Brasil, Estados Unidos, Canadá e outro lá, que eu não lembro. É que nós temos um aquífero, né? Aqui. E aí o trem vai ficar complicado, porque todo mundo vai querer a água do nosso que está no nosso país e, ó, as guerras vão começar, né? Jesus tem que voltar antes, para levar a gente ir embora logo. Então, nós podemos representar essas quantidades usando números, né? 2/3, 2/100. Quem aqui sabe representar para mim? Eu vou colocar, deixa eu só ver o que a Yasmin está perguntando aqui. Qual página? 142. Como que eu posso representar? Eu vou colocar aqui para vocês. Pega no ar. Acho que é só no celular que dá para compartilhar. Como que eu posso representar esse número que está falando aqui? 2/3 da água. Como que eu represento esse número? Quem sabe me dizer como que eu posso representar esse valor? 2-3 embaixo. Muito bem. Deixa eu só colocar aqui. Professor, vai compartilhar a tela? Vou compartilhar a tela, peraí. Então, eu posso representar... Achei que tinha bugado tudo aqui. Eu posso representar esse número. Nossa! Vamos deletar isso aqui, né? Ctrl Z. Tá muito feio esse número. 2/3. É isso, Esther? Esther? Sim, é isso. 2/3. O que significa esses 2/3? Quem sabe me dizer o que significa esse valor aqui, esse número representado aqui? Quem sabe me explicar? O que significa 2/3? Pode falar o que vocês acham, não precisa ser a resposta certa. O que você acha que significa 2/3? Eu sei. Pode falar, Matheus. 2/3 é tipo 2 quilômetros, mas quase chegando a 3. Você acha que é 2, quase 3? Não chega a ser isso, mas é parecido. É uma parte... Vamos pegar o exemplo do quilômetro. Se eu tiver que correr 3 quilômetros, 2/3 significa que eu corri, desses 3 quilômetros que eu já corri, 2. Então, 2/3 são 2 partes de 3. Através de um desenho, por exemplo, eu posso representar assim, ó. 3 é aqui é o meu inteiro, né? Uma barra de chocolate, digamos que eu tenho. E essa barra, deixa eu pegar um desenho aqui, peraí.
Já que tem aqui, né? Vamos pegar um... Não esse torno meu aqui. Então, eu tenho aqui uma barra de chocolate. E essa barra, digamos que ela é dividida em 3 partes iguais. Vai dar um pouquinho mais para cá. Eu vou tirar depois. Então, 2/3. Eu tenho aqui uma barra de chocolate. Deixa eu cortar isso aqui. Tem aqui. Não, não é uma barra de chocolate. Eu já veio aqui correndo, achando que eu tava com uma barra de chocolate mesmo, sabe? Não, Comedora de doce. não mesmo. Então, digamos que eu tenho aqui uma barra de chocolate que tem 3 pedaços. A minha barra inteira, essa aqui é a minha barra inteira. Mas essa barra inteira ela é dividida em 1, 2, 3 partes. Quando eu falo que eu comi, digamos, 2/3, significa que desses 3 pedaços eu comi 2. Então, se eu comi 2/3, é porque eu comi 2 partes de 3. O inteiro tinha 3 partes. E eu comi 2, né? E aí, o que me sobrou? Se o inteiro tinha 3, o inteiro seria, então, isso aqui, ó. 3/3. Quando eu tenho uma fração em que o número de baixo e o número de cima é igual, eu tenho uma fração inteira, né? A representação de um inteiro. Aqui eu tinha 1, 2, 3 partes de 3 que vai formar a minha barra de chocolate inteira. Deu para pegar isso aí? Entenderam? Tô vendo umas fumacinhas saindo das cabeças aí. Tá difícil? Mais ou menos? Tá difícil? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Para entender a matéria que a gente esqueceu, professora, precisa ser presencial. Precisa ser presencial? Mas, ó, vocês estudaram algumas outras disciplinas, vocês foram bem. Só medição de ângulos, que eu vou até cancelar aquela questão, porque teve muita gente que errou. E aí, esse aí eu vou voltar na aula presencial, ensinar vocês a medirem os ângulos. Tá? Mas só aquela questão, a última questão, a 10. Porque como a maioria, uma grande parte errou, para não prejudicar esses alunos, aí a vai anular e vai valer só as outras. Mas aquela que aparece no transferidor, eu vou deixar, tá? Então, vamos lá, voltando. Então, o que é uma fração? Uma fração, então, ela é uma representação de partes, né? Então, na verdade, não são 3 bolachas, porque 3 bolachas são 3 inteiros. Seria uma bolacha e a gente dividir ela na metade ou em 4 partes. Eu comer uma parte, você comer 2. Ou eu comer uma e caso sobra 3 para você. Então, a fração é parte de um inteiro. Eu tinha aqui um copo, né? Cheio de água. Ele estava inteiramente completo com água. O copo estava todo com água, inteiro, né? Eu bebi parte dessa água. Se eu bebi parte, eu bebi só uma fração. Uma fração, ela representa uma parte de um inteiro. Um chocolate, uma pizza. Quando eu tenho uma pizza, a pizza, ela chega... Quando eu falo que eu tenho uma pizza, eu tenho a pizza inteira, né? Mas você come a pizza vem inteira? Ela vem fracionada, ela vem dividida em pedaços, não é? Cada pedaço de uma pizza é uma fração. Então, vamos pensar aqui na pizza. Deixa eu colocar aqui para vocês, vou desenhar aqui uma pizza. Geralmente, quando eu como uma pizza, a pizza normal, quantos pedaços vem nela? Pode abrir o áudio e falando, hein? Quem sabe me dizer quantos pedaços? 45 reais. Não, quantos pedaços tem uma pizza? 8. Quantas fatias? Então, uma pizza, 8. aqui eu tenho uma pizza inteira, não tenho? Tá Sim. saindo do forno, a pizza não sai do forno cortada. Então, o pizzaiolo vai ter que dividir ela. Então, vamos cortar essa pizza aqui. Confesso que a aula seria mais gostosa se ela fosse presencial mesmo. Mas a gente pode voltar, não tem problema. Então, ele vai cortar aqui, vai passar aqui ao meio, na vertical. Vai passar aqui ao meio, na horizontal. Quantos pedaços eu fiquei aí? 4. 4 pedaços. Então, eu tenho uma... 4 quartos. 4 quartos, exatamente. Samuel já está entendendo.
Porque eu tenho 4 pedaços de 4. Só que eu comprei uma pizza grande. A pizza brotinha, ela vem assim, mas a pizza grande, ela vem cortada em 8 pedaços. Não é isso? Não tem assim a pizza que vocês pedem? Vamos fazer uma bordinha. Eu gosto de pizza com borda. Esse negócio de pizza sem borda, pra mim, não rola. Então, vamos colocar uma borda. Não deu certo minha bordinha, peraí. Ah, agora sim, ficou parecendo um pneu de bicicleta agora, né? Vamos pôr uns tomates aqui. Ou umas calabresas. Sem isso, parecia um limão. Ou uma laranja. É, também, ficou parecendo. Parecia uma fruta. O quê? Tava parecendo uma fruta cortada. Ah, uma fruta, entendi, uma planta. Eu falei, oxe, que planta? Eu olhei e ficou parecendo um pneu de bicicleta pra mim. Vamos pôr umas azeitoninhas também, assim, né? Umas azeitonas. Agora parece uma joaninha com 8 olhos. Ah, não, gente, é uma pizza. Não vem que não tem. Isso é uma pizza. Eu gosto de bastante azeitona. Vou colocar bastante azeitona. Onde ela viu, Joaninha? Que eu não vi. Vou pôr bastante azeitona, porque eu amo azeitona na pizza. Uma azeitona em tudo, eu coloco até no estrogonofe. Então tá, agora já tá parecendo uma pizza, não tá? Vamos pintar ela aqui, ó. Vou pintar para poder o tomate ficar vermelho, ou a calabresa. Acho que é melhor fazer uma calabresa aqui, né? A pizza eu vou colocar os queijos aqui, por ela meio amarelada. Vamos lá. E azeitona, opa! Azeitona preta. Ok, então vamos lá. Podia Então, trabalhar na pizzaria já. a pizza, uma pizzaria virtual, né? Muito bem, verdade. Então, eu tenho aqui uma pizza inteira, né? A minha parte inteira, numa fração, a parte inteira sempre vai ficar... Olha o pretinho aqui, né? Sempre vai ficar, é o número que vai ficar embaixo. Então, quantas pizzas eu tenho ao todo? Quantas fatias, Yasmin? Ao todo. Tem 8 fatias. 8 fatias. Então, o número do meu inteiro, do meu todo, vai ficar aqui. Opa! Vai ficar aqui embaixo. Meu Deus do céu, tá difícil aqui. Ah, agora saiu. Nossa. Deixa eu colocar mais grosso aqui esse pincel. Então, o número que fica embaixo representa o meu todo. E ele é chamado de, vou digitar melhor, denominador. Digamos que eu fui lá na casa, eu chamei o Samuel para comer uma pizza. O Samuel, que não tinha almoçado, estava esfomeado, eu comi só 2 pedaços de pizza. E eu comi 2 pedaços. Quanto que sobrou da minha pizza? Depois eu chego no Samuel. 6 pedaços. 6, né? Então, que fração que iria representar essa pizza com 2 pedaços comidos? 6 e 8. 6 e Ou 8. 8 e 6. Sim. Faz do jeito certo. 6 oitavos. Sextos. 6 oitavos? 6 oitavos. Que são 6 partes de 8. O número que fica em cima da fração, ele é chamado de numerador. Então, aqui está aparecendo só 6 pedaços, mas nós sabemos que a pizza vem 8 pedaços. Então, esse 8 aqui, se essa pizza fosse uma pizza diferente, digamos que ela tivesse 10 pedaços, esquece o desenho dela aqui. Digamos que ela tivesse 10 pedaços. Seria 6 décimos. Então, quando... não é o caso dessa pizza, tá, gente? Essa aqui tem 8. Mas o numerador, ele vai indicar ao todo qual é o valor do todo. A
quantidade do todo numa fração. Pode falar, Samuel. Eu lembro um pouco dessa matéria que a gente estudou lá no 4º ano, né? Daí eu ainda tô Sim, lembrando. você estudou no 4º ano. Então, a gente vai relembrar, tá? E aí nós vamos aprender a fazer adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com fração. Vocês estudaram no 4º ano? Se eu não me engano, sim. Sim? Ótimo. A Então, você vai- teacher, Pode falar. no 4º ano, teacher Mika, ela ensinou lá uma maneira mais fácil de resolver as frações. Só que eu não lembro, daí eu É porque tô tentando ela lembrar. veio do Japão. No Japão tem umas técnicas bem malucas, né? Vocês já viram a técnica de multiplicação do Japão? Qual Que que é é, você professora? cruza, por Não. exemplo. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Peraí, vamos apagar essa. Tem lá. Opa. Vamos lá, 23 vezes Compartilha a tela pra gente ver, Pro. vezes 12. Deixa eu compartilhar. Peraí, que eu achei que eu tivesse compartilhado. Então, digamos lá que eu tenho 23 vezes 12. Aí ele coloca assim, ó. 20. Agora eu não lembro. 20, 1, 2, 3 vezes 12. Deixa eu ver se é isso. Vezes 12. 2. Deixa eu ver se é isso. Eu já ouvi falar. É um negócio assim, 15. Deu 15. Não, não é isso. 20 vezes vai dar 30. Espera só um pouquinho. 20, 23, 10, 200. Não, eu não lembro. Eu sei que é um negócio assim. Depois eu vou fazer certinho e mostro pra vocês. Eu não lembro mais. Eu já assisti, mas eu não lembro como que faz. Mas é um negócio assim. Você cruza e faz aqui e deu o resultado. Só para assim. Não precisa fazer aquele cálculo imenso. Mas voltamos às frações. Então vamos confundir tudo. Vamos ficar tudo negócio aqui. Então vamos voltar lá para as frações. Então, quando eu tenho uma fração. Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu tenho uma fração. Eu tenho, então, partes de um inteiro, né? E aí eu pergunto para vocês, quem aqui já viu aonde que aparecem números com frações no dia a dia? Eu já vi em receitas. Já viu em receitas? Você pode, um número que você lembra, assim, que tinha na receita? 1/4 de alguma coisa, normalmente. 1/4 de xícara de chá, de leite, por exemplo? Sim. Eu também. De farinha de trigo. 3/4 de farinha de trigo. Eu acho que eu só vi em receita mesmo também. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês pesquisem depois uma receita. Aliás, nem precisa, nós vamos preparar uma pizza. Vocês querem fazer uma pizza, cada um na sua casa, para a gente estudar fração? Vamos? Fazer uma receita online? Vou lá na minha cozinha, coloco Vai no ser computador. Lá na página 144 tem uma receita de massa de pizza. Vamos fazer? Então, o que vocês vão preparar para a aula de sexta-feira? De sexta. Vão ter que preparar os ingredientes dessa massa e aí um molho de tomate, né? Uma pizza! Molho de tomate, além desse aqui, pega lá na página 144, vamos anotar aqui. Página 144, vai todo mundo Professora, Oi. a gente pode encomendar a pizza? Não, nós vamos preparar para a gente entender o que é 1/4, 3/4, 2/4, 2 xícaras e 1/2, 2 xícaras e meia. Então, coloca lá na página 144. Viram lá a receita de massa de pizza? Então,
Essa aqui é para a gente fazer a massa. Provavelmente a farinha de trigo, o leite, o óleo e o sal vocês devem ter em casa. O que geralmente não tem? É o que principalmente eu não tenho aqui. O fermento para pão, que é aquele fermentinho biológico que fala, né? Uma colher é aquele fermento seco. Anota aí, que é o fermento para pão biológico seco. Professora, o que foi? É que o Benjamin estava falando comigo, eu não entendi. Pode repetir, por favor? Sim. Lá no fermento, na massa de pizza, tem lá uma colher de fermento para pão. Esse fermento é o fermento biológico seco. A Yasmin já vai ter todos os ingredientes, que o pai dela diz que faz pizza para ela e para os irmãos. Mas quando que vai fazer isso? Vamos fazer na sexta-feira. Daí dá tempo, né? Prof, a gente vai fazer a massa antes e na hora da aula a gente vai preparar, tipo, ficar falando Não, uma nós vamos fazer a massa na aula. Oi? Sim, vocês vão deixar tudo separado. O trigo, o fermento, o leite, o óleo e o sal. E aí eu vou mostrando quanto que é 2,5 xícaras. Essas frações que aparecem aqui, eu vou mostrando, vou ajudando vocês a colocarem a quantidade na vasilha de vocês. Vocês vão preparar o quê? Uma vasilha, né? Deixar preparada uma vasilha, então. Esses ingredientes, tudo separadinho já no dia da aula, na sexta-feira. E uma vasilha grande para vocês mexerem a massa, tá? Nós vamos poder ter a ajuda dos pais? Pode sim. Eu só quero que vocês coloquem a quantidade para vocês entenderem quando eu falo 3/4, 1/4, 1/3, né? Aqui no caso tá 3/4, 1/4 e 2/2. E aí, vocês também vão preparar, então, a cobertura. Então, o que a gente vai precisar para a cobertura? Molho de tomate. Esse molho pode pedir para a família preparar antes, tá? Porque o molho de tomate vai precisar temperar ou fazer com tomate. Aí você pode comprar pronto, o molho pronto. Aí você pode colocar... Mas é bom dar uma mexida no fogo antes, né? Mexer ele, preparar. E aí o molho de tomate, o queijo. Molho de tomate, queijo e calabresa, se vocês quiserem. Aí fica a critério de vocês. Se quiser pizza de frango. Por quem quiser, né? Aí vocês vão pensar na cobertura, cada um pode fazer a sua. Pode falar, Matheus. Eu vou fazer a minha de pizza de queijo. Então, a princípio vamos colocar molho de tomate, mussarela e calabresa ou azeitona ou bacon, quem tiver, que eu acho que é o mais fácil de fazer. O bacon, se tiver aquele fatiado, pode cortar. Eu tenho, acho que bacon aqui em casa, vou usar o que eu tenho aqui já, não vou nem comprar. Mas aí então, sexta-feira, nossa receitinha, ok? Vamos aprender a usar os ingredientes, as frações através de receitas. Então, a receita é um lugar onde a gente encontra os números fracionários, né? Fracionados, na forma fracionária. Um outro lugar que a gente encontra, tá mostrando aqui, é naquelas chaves de boca, né? É uma ferramenta usada para abrir os parafusos. Por quê? Porque cada parafuso ele tem a sua polegada, né? E aí, para você saber, por exemplo, tem um parafuso que é de 1,5. Então, eu vou usar a chave de boca de 1,5 para não ficar com aquele monte de chave pesquisando qual que vai ter no parafuso, certo? Não é parafuso que fala, é porca. É a porca. Eu não entendo nada de parafuso, de porta, de rosca. Acho que nem porca, mas... aquele negocinho assim, aquela arruela. Não, a arruela é outra coisa. Você sabe, né? O negócio que isso aqui abre, ó. Isso aqui. Meu pai tem um desse. Quando eu era pequena, eu brincava de consertar a minha própria bicicleta com esses negocinhos. Isso mesmo. Então, a gente pode também, no carro... Quem já observou no carro o marcador do combustível? Lá também aparecem números fracionários, né? De forma fracionária. Geralmente,
Quando tá pelo menos a metade do tanque, meio tanque, tá lá, 1/2, né? Outro lugar que a gente encontra também é aqueles copos de receita, né? Que às vezes tem em ml e tem também lá 1/4, 2/4 de xícara, 3/4 de xícara. O copo medidor? Copo medidor. Alguns a gente encontra esse copo graduado que chama, tá? Nas medidas também dos canos de tubulação, é porque é uma coisa que é meio fora do nosso dia a dia. Então, eu só sei porque está escrito aqui na apostila, que eu também nem ia saber. Mas tem números na forma fracionária. Aqui tem, né? Nessa massa de pizza. Aqui embaixo de ingredientes. Tem esse aqui. Como que vê isso aqui? Tem 2, tem 1 em cima, embaixo 2 e 2 do lado. Então, porque são 2 xícaras inteiras e metade de uma. Ah, tá. Entendi. 2,5 no caso? 2 xícaras e meia. Muito bem. E aí, gente, tá acabando nosso tempo, eu vou só fazer falar de uma curiosidade. Esses números fracionários, eles surgiram lá no Egito. Lá na página 145 tem um texto, então, explicando como que surgiram esses números. Você pode começar a minha leitura, Giovana, por favor? As frações no Egito. Há milhares de anos, no Egito, quando as águas do rio Nilo baixavam, após as enchentes anuais, as demarcações que limitavam as propriedades eram levadas pelas águas. Para medir novas demarcações... Deixa eu colocar outro colega para ler. Pode ser para mim, pode ser Ellen. Continua para mim a leitura, por favor. Não está conseguindo abrir, Ellen? Para medir novas demarcações no terreno de cada proprietário, os egípcios utilizavam como unidade de medida cordas com nós espaçados em intervalos de mesma distância e verificavam quantas vezes a unidade cabia nos lados do terreno. Ok, obrigada, Ellen. Então, tinham as inundações e eles pegavam as cordas, amarravam as cordas com o mesmo intervalo, né, com a mesma medida, né, entre os nós, e verificavam, então, quantas vezes essa unidade cabia no lado do terreno. Ok, continua para mim, Esther. Porém, na maioria das vezes, o lado do terreno não media uma quantidade inteira de vezes. Ok, continua para mim, Emanuel. Por esse motivo, os egípcios criaram um novo tipo de número, os números fracionários, e chamados simplesmente de frações. Então, por isso, porque não cabia naquele pedaço inteiro, então eles começaram a dividir, né, esse inteiro e criaram, então, as frações, né? E aí nós temos as representações de algumas frações dos números egípcios. Não precisa decorar isso aí, não precisa aprender, porque senão é importante, é só uma curiosidade. Não vou pedir para vocês escreverem 3/4 em números egípcios. Fiquem tranquilos, tá? E aí, de acordo com esse texto, a distância entre os nós em cada corda é igual ou é diferente? Lá no começo, quando eles faziam a medida, eles mediam as cordas com medidas iguais, exatamente. E por que eles criaram, então, esse número fracionário? Porque às vezes o terreno não cabia. Não cabia no inteiro, né? Não cabia no inteiro. Era menor do que o inteiro. E aí eles criaram, então, esses números fracionários, exatamente. Para ajudar eles para medir? Para facilitar a medida, uma medida mais... uma coisa mais certa, né? Mais o quê?
elaborada, certa? É só para ter um valor mais exato, uma medida mais exata. Isso é essa palavra. A gente tem 1 minutinho e 24. Vamos só identificar aqui na página 146, aonde está aparecendo as situações em que tem fração. Então, lá na letra A, está falando aqui que segundo a estimativa do IBGE 2060, 1/4 da população será de idosos. Então, aí aparece no número fracionário, né? A fração 1/4. Depois nós vamos aprender a ler as frações. Então, circula ali 1/4. Na letra B, está falando do tempo que leva a fralda descartável a se decompor na natureza e que a tampa de garrafa leva, por exemplo, 1/3 desse tempo. Se eu pegar, então, esse tempo, que é 450 anos, e dividir por 3, uma dessas partes é o tempo que a tampa leva para se decompor. Então, esse 1/3 aqui. E na letra C está aparecendo ali, então, o medidor de combustível, né, do carro. Marcador de combustível. E aí vocês vão circular os números em forma de fração. Ok? Acabando o nosso tempo. Vamos nos encontrar